Agora sim, depois de tirar o telefone do gancho e na terceira tentativa, eu vou fazer a segunda aula sobre semiótica persiana, né? Nós vamos tratar muito aqui sobre a questão das tríades, né? Porque Percy trabalhava muito a questão das tríades. E até porque a semiótica persiana, ela parte de uma concepção da tríade fenomenológica, que seria a semiótica ou lógica, a ética e a estética. E Percy se dedica a trabalhar dentro dessa concepção de lógica, né? Então nós vamos começar falando sobre esse triângulo, o famoso triângulo da representação do signo, né? De como que o signo é formado. O signo, ele é formado pelo representamen, que seria o que muitas pessoas até chamam de signo, né? O representamen, que seria a parte visível do signo, a parte que o signo se apresenta, né? Visível não com os olhos, a parte em que o signo se apresenta. Por exemplo, a palavra é o representamen. Quando eu falo a palavra amor e eu estou me referindo a amor, esse representamen é a palavra que eu falei. Quando eu faço um coração e estou me referindo a amor, quer dizer, a forma em que eu uso para me comunicar é que seria o signo. A nuvem que está, como eu falei, que está carregada, né, que está escura e que você olha, aquela parte visível que você lê que vai chover, aquilo é o representamen. Então, uma fotografia, um vídeo, essa parte em que se faz a leitura seria o representamen. E o objeto? O objeto é aquilo a que ele se refere. Como eu disse, se a palavra ar-condicionado é o representamen, o ar-condicionado em si, que é aquilo que eu me refiro, seria o objeto. E o interpretante já é o resultado disso. Já é o que está na mente das pessoas. É a leitura que elas fazem. Então eu posso estar falando para vocês sobre qualquer acontecimento. Eu posso falar isso com palavras, eu posso falar com símbolos, me referindo a isso. Essa coisa, esse acontecimento, essa coisa que vai ser representada, que eu estou tentando aqui representar, né, ela seria o objeto. E o resultado disso, a forma em que você vai entender, que a pessoa, né, o resultado dessa leitura seria o interpretante. Mostrando aqui mais devagar, né? Olha, o representamen é o corpo do signo. A palavra, por exemplo, é a materialidade que se apresenta para significar algo, né? Como eu acabei de falar. O mesmo vale para o logotipo. O logotipo seria o representamen de um objeto. Esse objeto seria uma empresa que ele está representando, por exemplo. Uma obra de arte que representa uma guerra. Ela é um representamen, ela é o corpo desse signo daquilo que eu estou me referindo. Ela é uma metáfora visual, por exemplo, um som, aquele som tum dum dum dum, né, que você vê na propaganda da Intel, o plim plim da Globo. Esse plim plim, ele é o representamen daquilo que eu estou me referindo, que é uma emissora de TV. Por aí vai. Aqui eu boto um slide falando, né, o representamen, o corpo do signo. A palavra mulher, quando eu falo, ela é representamen do objeto. Lógico que eu botei uma fotografia aí que também seria um representamen, mas do objeto que eu estou me referindo, no caso, mulher, que seria esse objeto, a mulher é o objeto. E o significado disso é o sentido produzido na mente de quem leu, né? Então, o que acontece? Quando eu falo a palavra avó, a palavra que eu digo, ou o desenho que eu mostro, e que você lê avó, isso é o representamen. Ela representa um objeto
que seria avó, mas cada um vai fazer a leitura da sua avó, né? Então, nesse caso, isso aí vai produzir um significado. Então vamos passar para o objeto, embora já dê uma adiantada. O objeto é aquele que carrega o signo em si mesmo, né? Toda palavra, som, gesto ou pensamento tenta traduzir uma realidade, sendo esta considerada enquanto objeto. Então o que acontece? Essa realidade que eu estou tentando traduzir com signo, isso é o objeto. É o objeto que na verdade ele não existe, né? É impossível ser alcançado. Por isso que existe a linguagem. Só existe a linguagem para tentar traduzir alguma coisa inalcançável, né? Isso aí depois, lógico que não vou falar agora, né? A aula aqui é bastante introdutória, mas é isso que Derrida quis dizer com a différance, né? Différance é um duplo sentido, justamente que quer dizer diferença e inalcançável, é algo que você não alcança. Ele estava se referindo à linguagem. Depois Homi Bhabha reapropria disso, mas não é o momento da aula agora. Talvez eu faça outros vídeos para falar sobre isso, mas são outros assuntos, né? Então o que acontece? O objeto é isso. O objeto voltando aqui, o objeto é isso que eu tento representar por meio do representame. Antes desse objeto ser um objeto, ele só é um objeto porque ele se apresenta na nossa mente, porque é possível ser apresentado na nossa mente. Porque nós entendemos, antes dele ser desprovido de sentido, para a semiótica eles chamam de coisa, né? É uma coisa. Então, por exemplo, como nós poderíamos traduzir o conceito do objeto mulher? Eu poderia pegar, por exemplo, uma mulher vai revelar para o homem se o filho deles que vai nascer é menino ou menina. Então ela pode ter duas bolinhas, uma em cada mão, uma bolinha azul, uma bolinha rosa. A mão que ela abrir vai ser o sexo da criança. Se ela abrir a mão com a bolinha rosa, o homem já vai se emocionar e falar, nossa, vou ter uma filha. Ou se abrir com a bolinha azul, ele também vai falar, nossa, vai ser um menino. Porque tais símbolos convencionaram e facilitaram esse tipo de entendimento, né? O símbolo do masculino e do feminino, por exemplo, também. Uma imagem de uma mulher genérica que as pessoas podem ler só de bater o olho, mulher, né? A questão da forma de que se representa, né? De XX ou XY, né? XX para mulher. Se eu colocar emparelhado XX ou XY, se você ver o XX, você já vai saber que é a mulher tendo esse pressuposto. E lembrando que essas formas de dizer o que é uma mulher são os representamentos. Continuando aqui. Então, como eu disse, que produzirá um efeito, sendo este o significado ou interpretante. Na primeira aula nós vimos a classificação do signo e a sua relação com o objeto. Como assim? O signo, ele pode ser um ícone, um índice ou um símbolo do objeto a que ele está querendo se referir. Se eu quiser me referir a uma mulher fazendo um bonequinho que pareça uma mulher, eu estou usando um ícone por semelhança. Então o signo em relação ao objeto que ele quer representar. Então essa é a classificação do signo em relação a um objeto, né? Se eu estou usando um logotipo para me referir a uma empresa, é um signo em relação ao objeto que eu quero representar. Então aquela classificação que eu mostrei na primeira aula é a classificação do signo em relação ao seu objeto. Agora nós vamos ver um outro tipo de classificação, né? Que é uma classificação do signo em relação com ele mesmo, ou seja, como este signo, né, que se apresenta, ele pode ser. Então, para Peirce, a leitura semiótica ela depende de 3 categorias, que elas não se apresentam com rigidez hierárquica, embora elas sejam traduzidas como
por exemplo, embora elas tenham sido traduzidas como primeiridade, secundidade, terceiridade, não quer dizer que uma seja mais importante ou que venha primeiro que a outra. Quando você lê uma fotografia, você pode sentir a primeiridade, a secundidade e a terceiridade de uma forma que não tenha esse caminho lógico, por mais contraditório que isso pareça, porque a semiótica é sinônimo da lógica, mas a nossa mente ela é muito mais poderosa do que um caminho lógico de leitura, né? Ela é rizomática, como diria Deleuze, mas também isso aí é assunto para outro tipo de aula, né? Então o que acontece? A primeiridade está relacionada ao sentido que o signo pode produzir, o sentido primário, desprovido de qualquer existência ou cultura. A secundidade, ela já pressupõe uma existência, um ato, uma atuação, uma atualização do signo. E a terceiridade tem caráter de lei. Vamos ver devagar isso, porque parece difícil, mas não é tanto. Na verdade é assim. A primeiridade, então, olha, ela diz respeito aos aspectos mais sensíveis da leitura, praticamente desprovidos de conhecimento e cultura. São qualidades do signo. A primeiridade, por exemplo, ela nos mostra, nós lemos a partir da primeiridade, nós vemos esse signo de primeiridade, qualidades que nos fazem, por exemplo, sentir as diferenças entre as formas. Depois, quando eu for falar de Grimaz ou Landowski, eu vou falar um pouco sobre as categorias eidéticas, topológicas, matéricas e cromáticas. Todas essas outras perspectivas de semiótica, elas vão se entrelaçar. Nesse caso aí, nós percebemos que figuras são curvilíneas, que figuras são retilíneas, arredondadas, quadriculadas, só que triangulares, só que nós não damos nome para isso ainda, nós só percebemos. Se nós estivermos nomeando, nós vamos estar num caráter de secundidade. Então, é uma simples leitura sensível, em que nós percebemos formas, proporções, cores, por aí vai. No caso, são qualidades que nos fazem sentir a diferença entre as cores. Qualidades que nos fazem, por exemplo, sentir a diferença entre as proporções, entre as distâncias. Você bate o olho numa foto, você consegue ver coisas que estão distantes, próximas, né? Ter a sensação de imensidão, de amplitude. A primeiridade, por exemplo, o signo pode se apresentar no gosto, né? O gosto de um café, o gosto de um limão, algo que você nunca experimentou e que é doce ou amargo, azedo. Então, o que acontece? Uma fruta, um alimento que você vai fazer essa leitura, no caso. Então, o que acontece? Essas qualidades primeiras nos fazem sentir diferença entre os gostos. Você não vai chamar ainda de azedo, de salgado, de umami, né? que é um tipo de gosto também, né? Mas você consegue identificar e diferenciar isso para traduzir a linguagem, para fazer a leitura da imagem. Então esse signo apresenta para a gente qualidade que nos faz sentir diferenças entre as temperaturas, mesmo que seja por meio de imagens. A gente consegue sentir as sensações, nossa mente consegue ler frio, ler calor. Então, as sensações primeiras, elas não têm nome ainda, como eu falei, nós não chamamos de calor, frio, perto, distante, salgado, azul. São apenas sensações primárias, são qualidades presentes nos signos de uma maneira geral, mas que nos ajudam a constituir o significado em conjunto com a segunda categoria que eu vou falar agora, né? Então, essa primeiridade, eles são chamados de qualisignos por isso, né? Porque eles trazem as qualidades dos signos. É o que nós percebemos, as qualidades. Qual é a qualidade do vermelho? Qual é a qualidade de um tom claro, de um tom escuro? E não qual é o nome disso, como nós chamamos, e por aí vai. Mas qual é a qualidade de algo estar próximo ou estar distante, ser frio ou ser quente? Então nós chamamos esses signos de qualisignos porque são as qualidades primárias que nos fazem perceber e ler qualquer tipo de objeto. Então a segunda categoria, nós vamos chamar de secundidade, diz respeito às somas das singularidades, né? A soma das qualidades, na verdade, que seriam os qualisignos,
Só que somando essas qualidades, nós vamos conseguir perceber singularidades para a leitura dos signos. Então, assim, o vermelho não me diz nada, só a cor. Só que o vermelho, junto com outras qualidades, como em algo retangular, está próximo a outras cores, como amarelo e verde, está em um poste no meio da rua, eu vou conseguir ler e falar que aquilo é um semáforo, ou como dizem aqui no Rio Grande do Sul, uma sinaleira, né, um sinal de trânsito. Então, a soma dessas qualidades vão formar singularidades que vão me fazer ler esse signo, e a gente vai dar nome para as coisas. Né? Vermelho é uma singularidade de cor, vermelho é uma singularidade do tomate, vermelho é uma singularidade do sangue. Então a gente já consegue entender que uma mancha, ela não é nada. Uma mancha vermelha, dependendo de alguns contextos singulares, nós vamos entender como sangue. Então, ainda sobre a secundidade, seria assim, para vocês verem, né, como que o signo se apresenta, para a gente ler. A diferença entre um abacate e um mamão, por exemplo, dependendo, a gente consegue entender muito pela cor, mesmo que distante. Considerar essas singularidades. Eles podem ter tamanhos próximos, formatos próximos, você olhando distante, mas pela cor você consegue diferenciar um abacate de um mamão. E aí a gente já chama abacate, mamão, porque tem singularidades que vão se unindo nesse mesmo signo para que facilite nossa leitura. Né? Verde, fruta, de determinado tamanho, né? Aí você associa isso a um abacate. Perceber a diferença, por exemplo, entre uma lata de refrigerante quente ou gelada só de olhar para o suor dessa lata, significa perceber essa singularidade que diferencia tal sentido. Nós conseguimos olhar para uma lata de refrigerante ou de cerveja e falar assim, poxa, mas isso aí não está quente, não, porque só dela estar seca, às vezes você já sabe que ela está quente, que a bebida está quente. Então, por isso a gente chama essas características de secundidade, né, nós consideramos signos. São signos, quer dizer, por causa das singularidades que tornam esses signos únicos. Então, quando algo se apresenta, quando a gente nomeia o signo, quando há uma atuação, uma realidade, uma atualização desse sentido aí, né, que carrega esses pressupostos sensoriais primários. E o que seria a terceira idade? A terceira idade, ela é como símbolo, né? Ela faz o signo funcionar como uma lei. Quando o signo ele é uma convenção, é um estatuto, ele é um pacto, uma maneira simbólica, inventada e aceita enquanto linguagem. São assim chamados legissignos, porque como se fossem legislados, né? Eles foram legislados, eles ganham caráter de lei pela linguagem, né? Não pelos magistrados, pela linguagem, generalizando a tradução do sentido. Então, às vezes, os sentidos gerais que são produzidos, né, como o coração mesmo, o coração ele é um signo de amor que foi convencionado, universalizado para ser chamado assim, as bandeiras dos países. Então, é a terceira idade, quando eu consigo simplesmente olhar as cores, isso seria uma primeira idade. Quando eu consigo identificar que aquilo são cores em um retângulo e estão em uma tabela de Copa do Mundo, eu entendo que aquilo já é uma secundidade, são países. E quando eu consigo diferenciar essas cores e entendo o regimento linguístico que fez aquilo ter aquele nome, aí isso seria a terceira idade, que aí eu já cheguei na minha maturidade de leitura. E aí o signo já é algo tão inteligível que ele já ganhou caráter de lei da linguagem. No caso aí a gente vê a percepção da cor seria o qualisigno, o entendimento da forma e a sua materialidade, a figuração, o seu formato singular, a forma singular que chamamos tal cor vermelha, né, seria um signo. Já quando a gente olha para isso e chama de amor, é um legissigno.
né? Porque já é uma convenção, já é algo... Vamos fazer uma análise semiótica da capa desse livro, né? Como a capa deste livro de tiras em quadrinhos se comporta enquanto signo, né? Faça uma leitura aí. Vamos pegar como se fosse assim, a primeira idade. Como é que seria a primeira idade? Nós veríamos figuras ao fundo, então a relação figura-fundo, né? Tem figuras ao fundo que nós ainda não chamamos de esboço, eles estão mais claros, com figuras com tons mais escuros na frente, né? Nós vemos cores aí como azul e rosa em contraste, né? Nós vemos tons, alguns tons mais escuros, alguns tons mais pastéis. Nós vemos proximidade, no caso aí, proximidade entre personagem, afastamento dos outros elementos. Nós vemos o plano, né, como se fosse, não chamei de plano de câmera porque não é filmado, é desenhado, mas como se fosse, por que está cortada as pernas ali, né, tá da cintura para cima. E a música, né, se tudo der certo na edição, vocês vão estar ouvindo essa música agora. Por exemplo, quando você lê uma imagem dessa, tem gente que já vê o coração e já imagina uma música. O abraço. E aí agora vamos falar do sim signo. No sim signo a gente já consegue nomear as coisas, já consegue ver a atuação. Tem um abraço aí, né? Tem uma mulher dando um abraço no homem. Um abraço bem apertado. Nós conseguimos já identificar expressões faciais, né? O homem esboça um sorriso que seria de felicidade, mas a gente já vê a boca trêmula, então a gente consegue ver que ele está nervoso. A gente vê um sorriso nela que é maligno, né? Levemente maligno, e o olho apertado. Nós já conseguimos identificar figuras como o coração, o pau de macarrão, né? O lenço no cabelo dela, né? O balão de pensamento. E os textos verbais também, Gervásio e Jandira. Quem é Gervásio e quem é Jandira? Ele é o homem e ela é a mulher, né? Humor e amor aos pedaços. Por ser desenho em forma de cartoon, como está na capa, ter a palavra humor, ter o selo de uma editora, a gente já consegue identificar algumas coisas. E os textos verbais. E como que seria a apresentação dos legissignos, né? O coração a gente já conseguiria ler como amor, né? É convenção social. O pau de macarrão, né? Em quantos textos de comédia, desde o teatro até na televisão, a gente não associa o pau de macarrão como uma forma da mulher disciplinar o marido. A gente consegue ler aí, fazer a leitura dos discursos, né, que são atravessados acerca do sexo e poder, né? Da sociedade, como é que a sociedade trata historicamente um homem que tem medo da mulher ou que é mandado pela mulher, né? A questão do casal, as relações familiares, amor o que ela sente por ele. A gente consegue entender, quem já leu muito as tiras vai ver que é amor, né? Então, assim, quem conhece os personagens, o Gervásio e a Jandira, o que vai acontecer? Vai conseguir entender esse caráter de lei de como se comportam os dois personagens. Então, já é quando você já tem todos os pressupostos do que é o Gervásio e a Jandira. Você pode ver que tem ali a chave no macacão dele. Então, o macacão, quem conhece sabe que ele é mecânico, usa um macacão, que é uma roupa de trabalho, então foi convencionada para ser uma roupa de trabalho. A chave que está no bolso do macacão dele também é uma convenção de uma profissão, simboliza a profissão dele, né? Então, tudo isso a gente vê. O lenço na cabeça dela também seria um símbolo quase de como é representada uma classe social. Então, a gente já consegue ver que
que eles passam por dificuldades e tentam enfrentar isso juntos enquanto casal. A representação do tempo, né? Quando a gente vê ali ao fundo aqueles esboços todos, a gente entende que tem toda uma história desses casais, do casal, de que eles passaram juntos, no mundo aí das histórias em quadrinhos e a representação da história de casado deles, né? E no caso aí também os paradigmas editoriais, né? Quando a gente vê o logo do autor, a palavra ali prefaciado por Ziraldo, o selo da editora, não é? Um título destacado, a gente já sabe que se trata de um livro, né? E quem conhece sabe que é um livro de tiras. Então isso foi usado para exemplificar quais são as formas que esse signo se apresenta para que se torne fácil a leitura na nossa mente. Então o signo, ele também tem relação com o seu interpretante. Em relação ao interpretante, ele pode ser considerado rema, que é um signo de primeira idade, é uma mera hipótese, um signo de possibilidade. Né? Então agora nós vamos tratar do signo em relação ao interpretante. Então lembrando, né, o signo é essa coisa que, assim, que se apresenta, né? E como ele é classificado em relação ao interpretante, ou seja, ao resultado final disso, né, em relação ao que foi entendido. Então, o que é a rema? Né? A rema é essa primeira hipótese, né? Ela é a possibilidade, o que pode ser esse signo que eu estou lendo. Né? Em relação ao seu interpretante, ele ainda pode ser chamado depois de discente. O que é o discente? O discente é a existência atualizada do signo. Aí é a atualização, a existência real é o fato, deixa de ser uma hipótese. Não é mais o que pode ser, já é um fato, que é a secundidade. E em relação ao interpretante, esse signo pode ser um argumento. Aí o argumento, o signo já foi entendido como uma lei. Então, assim, a rema seria uma primeira possibilidade de leitura, né? Uma hipótese do que pode ser. O discente é a atualização desse sentido. E o argumento é quando é entendido mesmo como um signo de lei. No caso, nós vamos usar uma imagem de um anúncio do Kit Kat. Faça uma leitura desse anúncio. Em relação à rema, o que nós lemos aí nesse campo de possibilidade? Que possibilidade se apresenta? Nós vemos a cor vermelha. Eu leio uma tensão nesse anúncio, parece que tem uma tensão aí. Sensação de impacto, um desequilíbrio, pode ser um monte de coisa. Eu vejo um movimento das cadeiras para o lado da mesa, eu vejo figuras humanas, eu vejo cor e forma das roupas, eu vejo um desenho no canto inferior direito ali. Então isso seria a rema, seria um campo de possibilidades que se abre quando eu leio essa figura. E o discente? Discente, eu já consigo ler a atualização dos acontecimentos. Tem uma mesa que se parte. Parece ser um ambiente de trabalho, porque eu identifico as roupas das pessoas, elas estão usando terno. E eu vejo pessoas caindo em instabilidade. E eu consigo ler que é um logotipo chamado Kit Kat. E o argumento, então? Qual seria o argumento? Quais seriam as questões já legisladas linguisticamente para que a gente possa entender essa figura? Kit Kat é um chocolate simbolizado pela cor vermelha. Então a gente já sabe, quem conhece Kit Kat, quem conhece a cor do Kit Kat, a cor símbolo do Kit Kat, vai entender, isso é um anúncio do Kit Kat, porque vai ver esse formato retangular, vai ver um logo no fundo e vai saber que se trata de um anúncio publicitário da Kit Kat. Quem vê a mesa quebrando e conhece, tem os pressupostos da língua inglesa, vai ver que quebrando, aí no caso, vai lembrar, associando a Kit Kat, que o slogan deles é Have a Break, Have a Kit Kat. Né? Então, o que acontece?
O break aí, ele tem um duplo sentido, né, de dar um tempo, dar um tempo, uma pausa, né, e também break de quebrar, porque está se referindo ao chocolate ser crocante. Então, a have a break produz um sentido de dar um tempo, descansar, fazer uma pausa, quebrar relacionado ao prazer da pausa com a crocância do chocolate também. Então é uma propaganda que persuade também por meio da dissuasão. Ela quer se colocar quase como um antídoto, como se não fosse possível você trabalhar e comer Kit Kat. Kit Kat é o que vai te salvar dessas coisas chatas todas. Tem a dicotomia do que é chato de um lado e do que é legal, que seria o Kit Kat. O vermelho aumenta esse campo de tensão também. Então, o argumento aí seria já essa leitura simbólica toda que eu faço. É o entendimento dos pressupostos, né? Nem todo mundo vai ler dessa forma, porque às vezes não vai ter os pressupostos para entender esse argumento. Quem já conhece a campanha vai ver então a continuidade dela, vai ver um celular quebrado. Também break relacionado ao Kit Kat. Ao olhar para o telefone quebrado e o logo do Kit Kat, a gente vai compreender a metáfora visual que revela o argumento também, have a break. O celular aí ele está simbolizando o trabalho, o compromisso, né? Então querendo que você quebre isso que simboliza o cotidiano, o compromisso, ter que atender as pessoas, que o telefone já passou a simbolizar, pelo menos nessa propaganda, isso. Então aí a gente quem consegue fazer essa leitura toda, nesse caso, já é quando o signo funciona como um argumento. Então aqui a gente mostra, só para concluir as aulas todas, uma tabela que mostra isso, né? Quais seriam as relações que nós teríamos, né? A de primeira idade, de segunda idade e terceira idade. O signo em relação a ele mesmo, ele pode ser um qualisigno, quer dizer, ele é um signo que se apresenta por meio de qualidades, de cores, de distância, como eu falei. Um sim signo, quer dizer, ter características singulares que nos fazem diferenciar esse signo. E um legisigno, quando ele passa a ter caráter de lei, ou seja, ele é entendido de uma forma geral. A segunda tricotomia do signo é o signo em relação ao objeto. Então, o signo, essa palavra, esse desenho, em relação ao que ele está representando, ele pode ser um ícone desse objeto, ele pode se parecer com ele. Ele pode ser um índice, um indício da existência desse objeto, ou ele pode ser um símbolo, né, deste objeto também. Ele pode ter sido convencionado para representar aquilo. E a terceira tricotomia seria o signo em relação ao seu interpretante, ou seja, como é o signo apresentado depois desse entendimento, né, a leitura dele. Ele pode ser a rema, né, que no caso da rema aqui, lembrando aqui, é muita coisa que eu falo e acabo... a rema, que seria aqui, como eu disse, a primeira hipótese, né, a possibilidade, o discente, que seria a atualização desse signo, a existência real dele, né? Então, o rema seria uma mera possibilidade, já o discente seria a atualização desse sentido, e o argumento é quando ele passa a ter caráter de lei. Aí quando você de fato fecha o ciclo e compreende a mensagem perfeitamente. Bom, esse é o fim da nossa segunda aula. Como eu falei, é bem introdutório mesmo, é um material de apoio, né? Isso é trabalhoso, mas é prazeroso. Espero poder ter ajudado alguém. E é claro, se der certo, né, se as pessoas assistirem, elogiarem, eu vou fazer mais vídeos com outros autores,
e sobre outras aulas também que eu dou, né? Semiótica é apenas uma disciplina, nem é a disciplina da minha preferência, né? Eu sou da área das novas tecnologias, de comunicação e propaganda, mas isso foi feito mais como material de apoio. Espero que algumas pessoas